Olá, meu nome é Maicon e hoje eu vim trazer aqui mais um vídeo para esse canal, dessa vez sobre um tema um tanto polêmico, que é o tema do ensino religioso. Em geral, quando não politizam esse tema, ele já traz em si, ele por si só já traz um ar um pouco político, né? Então, se ao longo desse vídeo, se eu eventualmente acabar envolvendo ele e relacionando esse tema com política, foi mais uma consequência de ter escolhido falar sobre esse tema, do que uma vontade de relacionar ele com política. E antes também, só uma explicação rápida, eu tenho postado poucos vídeos aqui no canal. Esse daqui é mais um vídeo depois de algum tempo sem postar, né? Porque eu tenho estado bastante ocupado com a faculdade. E, inclusive, eu quis aproveitar esse tema porque ele foi uma apresentação que eu precisei fazer na faculdade. E é um tema que eu já gosto bastante, eu tenho interesse, que é o tema do ensino religioso. O tema religião me interessa bastante. E ensino religioso também me interessa bastante. Então, aproveitando que meio que já era um tema que eu tinha pronto, eu já tinha estudado, eu já tinha lido alguns textos sobre ele, inclusive vou deixar aqui na descrição o artigo que eu vou usar como base para tudo que eu vou falar aqui. E quando eu não usar esse artigo de base, eu vou deixar tudo claro. Vou dizer que vou tirar de outras fontes, ou que é a minha opinião, e enfim, o que eu tirar de fonte, eu vou colocar tudo aqui na descrição. Inclusive é um texto, um artigo do Luiz Antônio Cunha, que é um teórico brasileiro. Ele é cientista social e também um historiador da educação. E ele ficou bastante conhecido já faz algum tempo, justamente por tratar desse tema da religião e da relação da religião com o ensino. Então, ele tem sido uma grande referência no Brasil no que diz respeito a esse tema. E eu conheci ele através de um professor meu, que é justamente o meu professor de História da Educação, que me apresentou esse historiador da educação, esse cientista social. O texto dele que eu vou apresentar, que eu tenho aqui em mãos, é um texto que se chama O Sistema Nacional de Educação e o Ensino Religioso nas Escolas Públicas. E esse texto, ele é um texto de 2013, ele não é um texto muito recente, né? Então, tudo que eu afirmar do presente, eu vou estar me referindo ao presente de 2013, e não dos anos seguintes. Mas ao longo do vídeo eu vou tentando deixar isso claro para que não haja nenhuma confusão. E antes de começar a falar sobre o tema propriamente dito do ensino religioso, eu vou precisar fazer a mesma coisa que eu precisei fazer na minha apresentação na faculdade, que é fazer uma distinção, que inclusive, aí eu vou tirar, para fazer essa distinção, eu vou beber de outras fontes, porque o próprio Luiz Antônio Cunha, ele não faz essa distinção, e eu acho importante fazer ela, já que ela existe, é uma distinção importante e que muitas vezes confunde a gente na hora de tratar os conceitos. E eu valorizo muito uma coisa na minha área de história, que é tratar os conceitos com mais delicadeza, com mais cuidado, com mais rigor acadêmico também. E também tratar os conceitos dentro do seu tempo. Isso eu acho bastante importante também. Para só depois, né, para só então, tentar fazer alguma relação desse conceito com o presente. Só depois de analisar ele de maneira bem histórica, né? Reconhecer a historicidade desse conceito, analisando ele no seu tempo. Os conceitos que eu quero fazer a distinção é o conceito de conservadorismo e ultraconservadorismo. O Luiz Antônio Cunha ele não faz essa distinção e como ele vez ou outra vai usar essas expressões conservador, avanço às vezes do conservadorismo, né? Eu achei importante fazer, como eu fiz na minha apresentação. Quando eu vou falar de conservadorismo, eu me refiro ao conservadorismo clássico, não àquele conservadorismo talvez moral e que muita gente associa com religião. Muitas vezes o conservador é aquela pessoa que não tem nenhum trato com o discurso, não tem nenhuma delicadeza na fala e fala de maneira grossa, ofende as pessoas. É aquele clássico tiozão do churrasco. Então muitas vezes a gente associa conservador como sendo este ser humano, em geral um homem, né, que é conservador com esse estereótipo que a gente tem em mente, e que é grosso com as pessoas, né, é mal educado. Então, para fazer essa distinção, eu vou usar como referenciais teóricos o Edmund Burke, que foi considerado o pai do conservadorismo moderno. Ele foi um teórico, um filósofo irlandês que viveu no século XVIII e que fez teorias, ele teorizou, pensou sobre a Revolução Francesa. E ele fez críticas à Revolução Francesa. O Edmund Burke ele tem um livro chamado Reflexões sobre a Revolução na França. E nesse livro, o Burke ele diz, entre outras coisas, que o pensamento revolucionário não se sustenta.
Porque o pensamento revolucionário tende a transmitir o seu próprio pensamento, a sua ideologia, para a posteridade. E essa posteridade, essas próximas gerações, por sua vez, elas seguindo a ideologia revolucionária dos seus antepassados, elas vão destruir todas as instituições dessa sociedade, demolir essas instituições que os antepassados dela tanto tempo demoraram para construir. Então, por exemplo, se eu sou revolucionário e eu pratico a revolução na minha sociedade, no meu tempo, na minha época, né? E consigo destruir todas as instituições vigentes e construo um novo sistema, eu vou transmitir, consequentemente, essa ideologia para as próximas gerações, né? Para os meus filhos, possivelmente. E os meus filhos, seguindo a minha ideologia, né? Se forem se inspirar em mim, eles vão demolir as instituições que eu tanto tempo demorei para construir. E dessa forma, o Burke ele vai argumentar que o pensamento revolucionário ele não se sustenta porque vai seguir. O pensamento revolucionário ele faz com que se tenha um ciclo eterno de demolições, constante, sem que não pare. Então a sociedade ela não se sustenta, ela não tem referenciais na tradição, nos costumes, e por isso, entre outros motivos, né, o pensamento revolucionário não se sustentaria. E além disso, o Burke ele também faz críticas aos chamados teóricos de gabinete, que seriam aqueles teóricos que se propõem a pensar sobre o mundo de maneira abstrata, eles amam a humanidade, mas não amam o seu semelhante. Então, atualizando, né? Seria aquele indivíduo que diz que ama o universo, ama todos que estão lá fora, ama o trabalhador, ama o mendigo, o morador de rua, mas não dá bom dia para o porteiro, por exemplo, e que não consegue estabelecer relações mais íntimas, mais próximas e sólidas com os seres humanos. Então o Burke, com esse conservadorismo clássico, ele faz críticas aos teóricos de gabinete, ele diz que o pensamento revolucionário não se sustenta, e ele também vai dizer que nós precisamos dos nossos referenciais no passado, referenciais na história. Por exemplo, dando um exemplo mais prático de novo, né? Nós, no conservadorismo, nós teríamos que manter na sociedade as principais instituições que já se mostraram eficazes ao longo da história. Vou dar 2 exemplos dessas instituições. Igreja e Estado. São 2 instituições que já estão aí há muito tempo na nossa cultura, já estão aí há muito tempo, e, portanto, por estarem aí há muito tempo e por serem efetivas, elas, por si só, elas têm algum significado, elas têm alguma importância, senão elas não teriam sobrevivido por tanto tempo. Então, por terem sobrevivido por tanto tempo assim, isso significa que elas têm algum sentido de existir. Então, nós temos que respeitar essa tradição. Tradição significa aquilo que passa de mão em mão. Então, nós temos que respeitar essa tradição, porque sem ela nós ficamos sem referencial, sem referenciais, sem referencial, para poder tomar atitudes de maneira a construir um futuro mais consciente. Então, o Burke ele vai dizer que nós temos que fazer reformas. Ou seja, nas sociedades existem problemas em todo tipo de sociedade, geradas pelo Estado e pela Igreja, né? Esses 2 exemplos de instituições que eu dei. Porém, nós não temos que destruir elas por completo. Essa não seria a solução, não é a resposta. A solução é nós buscarmos reformas, reformar, solucionar os problemas que existem nessa sociedade e não destruir elas por completo, porque elas têm uma forte função social, econômica, cultural, etc. E aí, indo um pouco mais para o presente, né? Para um presente próximo, para um passado próximo, aliás, ali no século XX, ainda dentro do século XX, tem um filósofo muito importante para o pensamento conservador, que é o Michael Oakeshott, que ele viveu dentro do século XX inteiro, morreu em 1990, né? Nasceu no início do século XX e morreu em 1990, e ele tem livros sobre política de fé, política de ceticismo, e são livros muito bons que representam o pensamento conservador clássico, que afastam totalmente e, na verdade, tornam até incompatível a gente tentar relacionar o pensamento conservador com, por exemplo, aqueles discursos, ou muitas vezes homofóbicos, machistas. Esse conservadorismo clássico se afasta totalmente desse tipo de discurso. O conservadorismo ele quer conservar o que já deu certo, mas isso não significa que o conservadorismo não reconheça problemas nas coisas que existem. É aí que vem a reforma. E aí, eu peguei uma frase aqui do Michael Oakeshott que acho que define bastante o que seria o conservadorismo clássico. Então, por exemplo, eu tenho aqui escrito: ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido, é preferir o experimentado ao não experimentado, é preferir o fato ao mistério, o real ao possível,
o limitado ao ilimitado. É preferir o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante. É preferir o conveniente ao perfeito. E ser conservador é preferir um presente alegre a uma felicidade utópica. Então, o conservador, nesse sentido, ele vai se manter mais pé no chão em relação ao que é e não ao que poderia ser. Muitas vezes tem uma frase que foi dita, se eu não me engano, pelo João Pereira Coutinho em uma entrevista, em que ele diz que o conservador, ele se pergunta por que sim, enquanto que o revolucionário ele vai se perguntar por que não. Então, o conservador ele vai ter uma posição mais cética em relação às atitudes, né? Quais atitudes que a gente deve tomar. Ele duvida um pouco da racionalidade humana, de tomar decisões por conta própria. Então, ele se pergunta, por que sim? Por que nós devemos fazer tal coisa? Será mesmo que nós devemos? Ele é um pouco mais pé atrás, ele duvida um pouco mais, ele é mais cético. Essa é a palavra central no conservadorismo clássico, ceticismo. Ceticismo, tradicionalismo. Isso não significa que o conservadorismo é dominado pelo passado. Ele busca referencial no passado para tomar atitudes no presente. Mas isso não significa que ele exalta o passado. Isso aí já é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, o conservadorismo ele é essencialmente cético, enquanto que o pensamento revolucionário ele vai se perguntar por que não? Ele vai duvidar da tradição. Por que nós devemos tomar tal atitude? Por que nós não devemos tomar tal atitude? Será mesmo que nós temos que manter as instituições? Será que elas não estão cheias de podres e nós não temos direito de construir novas? Então, o pensamento revolucionário ele vai se perguntar diferente, né? Mas o Burke, é claro, também vai receber muitas críticas, como, por exemplo, a do revolucionário Thomas Paine. Ele vai receber críticas do Paine, dizendo, por exemplo, que o Paine diz, por exemplo, que o Burke ele se deixa governar pelos mortos. E claro que aí a gente pode discutir, né, o quanto que isso tem sentido, essa crítica do Paine, mas o fato é, essa é uma das críticas que o Edmund Burke, com seu conservadorismo, ele recebeu. Então, essa talvez seja a principal definição do conservadorismo clássico. E é importante dizer que o conservadorismo clássico não tem nada a ver com discurso machista, homofóbico. O conservadorismo ele é mais uma lente filosófica para você conseguir enxergar a realidade do que um posicionamento político e ideológico, necessariamente. Ele é mais essa lente para você tomar atitudes no presente, essa lente filosófica, como, por exemplo, o estoicismo é. O ultraconservadorismo, por sua vez, ele já exalta o passado de forma a retornar para ele. Ou seja, o ultraconservadorismo, nesse sentido, ele se aproxima mais do reacionarismo. Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Eu não conheço nenhum referencial teórico do ultraconservadorismo. Nem sei se existe, né? Mas o fato é, o ultraconservadorismo, ele se aproxima do reacionarismo. Eu não sei nem se talvez seja adequada essa expressão ultraconservador. Talvez a gente simplesmente deva excluir essa expressão e trocar para reacionário. Porque o reacionarismo, sim, ele exalta o passado de maneira a não querer mudanças. Ele quer voltar para o passado. Ele exalta só o passado. E ele, sim, o ultraconservadorismo, o reacionarismo, sim, ele se deixa governar pelo passado. Ele é contra as mudanças, necessariamente. Eu sempre gosto e fiz questão de fazer essa distinção na minha apresentação, né? Ainda que essa distinção possa se contrapor um pouco ao texto que eu fui apresentar do Luiz Antônio Cunha. Então, nesse sentido, eu tive que ser um pouco crítico com esse texto, porque, infelizmente, ou querendo ou não, né, é um fato, ele utiliza, às vezes, de certas expressões que são um pouco equivocadas. Ele, muitas vezes associa conservadorismo com religião ou com políticas que querem retornar ao passado, que querem ser intolerantes, que querem acabar com a liberdade religiosa, tolerância religiosa, esse tipo de coisa. Então, tem momentos específicos que o Luiz Antônio Cunha ele acaba usando esse termo, conservadorismo, como sinônimo de reacionarismo, e não só ele, hoje em dia isso é muito feito, né? A gente associa muito conservadorismo a isso, né? Mas é porque o conservadorismo clássico, ao meu ver, é pouco difundido. Eu tive que buscar uma bibliografia à parte para fazer essa apresentação sobre o conservadorismo na minha faculdade, porque o meu próprio professor tinha esses usos um pouco equivocados do conservadorismo. Aí depois da minha observação, da minha apresentação, ele até na fala dele, depois que eu terminei a minha apresentação, ele foi falar, e aí ele fez essa correção no discurso dele do que seria o conservadorismo, né? Que muitas vezes ele também associava com o ultraconservadorismo. Então eu acho importante difundir o que é de fato conservadorismo e o que é
um pensamento religioso fundamentalista, que interpreta a Bíblia de maneira literal, etc., que está totalmente distante do que é conservadorismo. O conservadorismo, pelo contrário, ele se afasta de dogmas. O conservadorismo, ele por princípio, por essência, ele é crítico, ele é cético. Então, isso por si só, esse princípio básico do conservadorismo já afasta ele do dogmatismo presente nos religiosos fundamentalistas, ou seja, aqueles intolerantes que interpretam muitas vezes a Bíblia de forma literal. E aí, entrando em si agora no tema do ensino religioso, né, eu precisei fazer essa introdução grande, né, entre a distinção de conservadorismo e ultraconservadorismo, mas entrando agora no tema do ensino religioso em si, o autor, Luiz Antônio Cunha, no texto que eu vou deixar aqui na descrição, para quem tiver interesse em ler, uma outra observação importante eu vou fazer um apanhado geral. Então, para quem quer os detalhes, quem quer todos os dados, eu recomendo a leitura do texto, que é muito bom. Dá pra gente um panorama geral também do que foi a influência religiosa ao longo do século XX e início do XXI, principalmente, né, que ele é o período que ele mais aborda. E isso é bastante importante. Então, eu vou deixar o texto disponível para quem tiver interesse e recomendo muito a leitura. Mas entrando agora no tema, eu queria falar sobre uma coisa que o autor aborda, que é o tema da segunda onda laica. Ele acredita que a gente está vivendo, no caso, ele acreditava isso em 2013. Eu vou me recusar a fazer uma análise mais do presente a respeito disso, porque me falta estudo. Então, me restringindo especificamente ao período que o texto aborda, ele, em 2013, escrevendo sobre isso, ele acreditava que a gente vivia uma segunda onda laica. A primeira teria sido lá nas últimas 3 décadas do Império, Brasil ainda, né, do Império, em que, precisando de mão de obra exterior, mão de obra protestante, intelectuais e políticos ali do Império fizeram com que houvesse essa necessidade, né? Eles impulsionaram a laicidade do Estado. Logo na transição para a República, né? Então, essa teria sido a motivação, a principal motivação, porque a gente precisava, no Brasil, de mão de obra externa, mão de obra protestante. E para que os protestantes viessem para o Brasil, eles precisavam que houvesse laicidade de Estado, laicidade no Estado, e não um Estado confessional, ou seja, um Estado que tem uma religião dominante. Ele é confessionalmente religioso, né? Então, justamente para que houvesse tolerância religiosa, para que houvesse segurança para esses protestantes virem para o Brasil, a gente precisava de laicidade. Então essa teria sido a primeira onda laica que a gente viveu nas 3 últimas décadas do Império. E já nos primeiros anos da República, né, os primeiros anos do século XX, a gente começou a sentir os efeitos dessa laicidade, efeitos positivos, né, relativos à tolerância. Essa então teria sido a primeira onda laica e as motivações para essa primeira onda laica. Enquanto que no momento, 2013, ele acredita que a gente já está vivendo uma segunda, ou seja, outras motivações para se laicizar o Estado, né, que teriam nascido ali na ditadura militar. Ele vai dissertar detalhadamente sobre os motivos, né, no texto, mas eu vou tentar resumir aqui porque eu acho que o vídeo vai acabar ficando muito longo. E eu acho que isso é o menos importante do texto, essa parte da segunda onda laica e das motivações dela, né? Talvez isso seja o menos importante, levando em consideração todos os dados que ele apresenta aqui, etc. Essa talvez seja a menos importante, mas se vocês tiverem interesse, ele fala sobre isso logo no início do texto, para quem tiver interesse em ler mais sobre ela. A segunda onda laica, então, ela nasce ali, na ditadura, e dessa vez, ao invés de as motivações serem externas, né, que o Brasil estaria buscando mão de obra protestante do exterior, dessa vez as motivações são internas, de agentes políticos que querem laicizar o Estado por necessidade ou por interesses, enfim, mas que necessitam do Estado laico, não confessional, e também dos próprios outros grupos das outras vertentes religiosas, né? Ou vertentes do próprio cristianismo, como, por exemplo, o protestantismo. É uma vertente ali do cristianismo que precisa que o Estado seja laico para que ele mesmo possa existir com mais direitos, e não só a Igreja Católica, que é a religião dominante, era a religião do Império, inclusive, era a religião dominante no Império, né, oficial do Império, Brasil, e ao longo dessa primeira década do século XXI, a gente vai ver que algumas coisas vão acontecendo e quase que ela acaba se tornando também a religião oficial do Estado, novamente, mas com algumas características ainda piores do que tinha sido no Império. E eu vou detalhar isso daqui a pouco melhor. E aí, a gente entra aqui numa outra rápida distinção, que é a distinção entre laicidade e secularização, que o autor inclusive faz muitíssimo bem.
Laicidade, ela vai sempre se referir ao Estado. Então, é um Estado que garante a soberania popular no que diz respeito à religião, é um Estado tolerante e que garante o direito de existência para todas as religiões igualmente. Esse é o Estado laico, e isso é laicidade, e a laicidade ela sempre se refere ao Estado, enquanto que a secularização muitas vezes também é um conceito associado a Weber, Max Weber, sociólogo, né, do século XIX para o XX, que usou bastante desse conceito. Secularização diz respeito, diferentemente da laicidade, secularização diz respeito à cultura. Então a gente consegue fazer essa distinção, por exemplo, laicidade em cima, Estado, enquanto que secularização embaixo, cultura, povo, né? Em geral a gente tem essa imagem de que o Estado está acima comandando, enquanto que o povo embaixo sendo comandado, né? Então a secularização, ela se refere à cultura. Então, e é interessante, isso eu achei essa observação bastante importante quando ele faz ela, a gente saber quais são as diferenças desses dois conceitos, porque assim a gente consegue entender como que existem estados laicos que garantem o direito de existir e tolerância religiosa para todas as religiões, ao passo que a sua sociedade, o seu povo é religioso. E aí, nesse sentido de estados laicos, ele dá um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, pelo menos na realidade de 2013, né? Não estou analisando o tempo posterior a isso, na realidade de 2013, que era o tempo em que o Luiz Antônio Cunha estava escrevendo, o Estado laico tem como exemplo os Estados Unidos. O Estado é laico, garante tolerância religiosa, mas o povo é religioso. E isso muitas vezes é usado como argumento, né? O Estado é laico, mas o povo é religioso. Tem uma religião dominante no povo. Então, por que o Estado não deve ser confessional? Sabe? Por que não deve haver uma religião oficial no Estado, já que o povo tem religião? Mas em relação a isso, a gente sempre tem que considerar que não é um consenso, nunca é um consenso religioso em meio à população. Sempre tem pessoas que ou não acreditam, ou não se importam com o tema, né? Ateus, agnósticos, ou são de outras vertentes religiosas, religiões de matriz africana, etc. Então, a tolerância religiosa, a laicidade, ela sempre é positiva para todos os grupos. Eu também devo entrar um pouco mais nesse tema mais adiante. Mas aí ele dá o exemplo da Índia e dos Estados Unidos, que são estados laicos, mas a sociedade, o povo, é altamente religioso. E aí, secularização, ele dá exemplo também de sociedades seculares, né? Realidades seculares. A Grã-Bretanha ou a Noruega, né? Que são estados confessionais, possuem uma religião oficial, mas o seu povo não, a sua cultura não. Mais uma vez, é sempre bom reforçar, né? Eu não sei como está a realidade desses países hoje, mas pelo menos na época que ele estava escrevendo, ele usou como exemplo esses países. Não tenho tanta informação assim para afirmar isso com certeza, mas naquela época, esses são exemplos de estados seculares e estes outros que eu dei são exemplos de estados laicos. E aí então começa a haver uma mudança no campo religioso, né? Ele fala tem um tópico específico para isso, que seria o campo religioso em mudança, no texto dele que eu vou deixar aqui na descrição. O que acontece? De 1960 para 2010, ou seja, nessas 5 décadas aí, ao longo dessas 5 décadas, logo no início da ditadura, na década de 60, até 2010, nós temos uma drástica mudança em todo o campo religioso, não só no catolicismo, né, mas no campo religioso como um todo. O que acontece é que os adeptos do catolicismo, eles passam de 93% para 60%, 65% em 2010, 93% em 1960, para 65% em 2010. Então já é uma mudança drástica aí, uma redução muito drástica nos adeptos do catolicismo. Ele vai dar esses dados com precisão e detalhadamente no tópico do campo religioso em mudança. E aí, além dessa queda de adeptos no catolicismo, teve também um aumento de adeptos do protestantismo, aumento de adeptos dos que se declaravam sem religião, ou dos que simplesmente não se importavam com o tema, não estavam nem aí. Teve um aumento também de adeptos do ateísmo, do agnosticismo, etc. E a partir daí, ao longo, né, dessas 5 décadas, não foi do dia para a noite, a história é sempre um processo, né? Isso é importante. Dentro da história a gente lida muito com essa palavra, processo. Todas as coisas são um processo, elas não acontecem de um dia para a noite, do dia para a noite. Então, ao longo desse tempo aí, e também com o antecedente, ao longo dessas 5 décadas, e também com seus antecedentes, houve essa mudança no campo religioso. E a partir disso, dessa mudança, que foi um processo, a Igreja Católica ela vai buscando novas estratégias de recuperar o espaço perdido.
E aí a gente entra num tópico seguinte do texto, que seria a anomia jurídica. A anomia jurídica seria o total descumprimento às leis, né? A recusa a seguir as leis e uma recusa direta em relação à Constituição de 1988, que, como o próprio Luiz Antônio Cunha ele expõe aqui, é uma Constituição que ela já previa a aplicação do ensino religioso, mas era de maneira facultativa, ou seja, opcional, né? O aluno teria direito de escolha, a família, enfim, teria direito de escolha para o seu filho. E, ao mesmo tempo, era para o ensino fundamental, para o nível fundamental, e não para o médio, superior, etc. E aí, a partir disso, né, 3 estados vão descumprir isso, em total descaso com a Constituição, né? Vão descumprir isso, 14 estados descumprem, e 3 vão além, e começam a implementar a obrigatoriedade do ensino religioso. Inclusive, eu senti muita falta que o Luiz Antônio Cunha ele expusesse esses estados aqui, ele explicitasse quais eram esses estados, esses 14 estados que descumprem as leis, né? Inclusive para fins históricos, para a gente fazer uma análise ali mais de reconhecimento histórico de quais foram esses estados, por que fizeram isso, quais eram os líderes, os governantes nesses estados naquele momento. Eu senti muita falta disso, mas ele não expõe. Eu não sei se ele fez isso por pura negligência, né? Quis omitir propositalmente, não sei quais foram as motivações, ou se por segurança, ele às vezes fez isso de propósito por segurança, para não se expor demais na época, né? Porque podia ser arriscado ou algo do tipo. Não sei quais foram os motivos, mas o fato é que eu senti bastante falta disso. E aí, a partir disso, a LDB ela passa, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases, ela não pode evitar mais a implementação do ensino religioso, porque se a Carta Magna ela prevê, ainda que de maneira facultativa, opcional, o ensino religioso, a LDB ela não consegue evitar isso, porque a LDB tem que estar sempre em relação com a Constituição Federal, com a Carta Magna. Então ela não consegue evitar isso. É claro que daria para evitar, talvez, esses estados que descumprem totalmente a Constituição, né? Mas aí a gente sabe que as pessoas, em geral, a cultura, muitas pessoas presentes numa cultura, né? E dependendo da cultura, sempre buscam formas e acabam conseguindo de burlar as leis, né? Isso acontece com frequência, sobretudo no nosso país. Então, o fato é, ela não consegue evitar o ensino religioso. Inclusive, o ensino religioso, ele era previsto pela Constituição Federal, mas em horários normais de aula. Ou seja, não em finais de semana, não em feriados, mas nos horários normais. E, claro, como eu já disse, de maneira optativa. De forma que o aluno não precisasse voltar na escola em fins de semana, caso ele não quisesse, né? E caso não tivesse aula também, né? Só para ter aula de ensino religioso. E aí, nesse sentido, a maior derrota no clero, nesse momento, teria sido simplesmente não ter conseguido que os professores do ensino religioso fossem remunerados por darem aula nas escolas. Porque já que, constitucionalmente, esse não é um ensino obrigatório, ele é optativo, ele é facultativo, de matéria facultativa, não pode haver ônus, ou seja, gastos para os cofres públicos, para pagamento desses professores, né? Porque senão isso teria que tirar uma grande quantia, uma grande parcela do dinheiro que é direcionado para a educação mesmo, para os professores que dão aula de disciplinas obrigatórias, etc. E aí, inclusive, essa questão da obrigatoriedade ou não do ensino religioso, e que estava na Constituição como optativo, como facultativo, essa pauta, né, essa parte da lei foi totalmente diluída no texto final da LDB, é a expressão que o Luiz Antônio Cunha usa, ou seja, em total descaso com o que dizia a Constituição Federal. E aí, diante dessa derrota do clero, né, ou seja, ele não conseguiu a remuneração para os professores do ensino religioso, né, professores que davam aula dessa matéria, diante disso, foram apresentadas 3 justificativas para isso. Por que não pode haver gastos para os cofres públicos em relação aos professores do ensino religioso? Eu vou ler aqui quais foram essas 3 razões de maneira bem curta mesmo, para que dê para vocês ficarem com pelo menos uma noção de quais foram as razões apresentadas, né? Dá para entender melhor diante disso. A primeira razão teria sido porque o pagamento de professores do ensino religioso viola o artigo 19 da Constituição Federal, que veda a subvenção, ou seja, a remuneração dos docentes, né? Ou seja, veda a subvenção a cultos religiosos e a igrejas. O segundo motivo foi, se esse pagamento fosse feito, haveria tratamento desigual
desigual ao Estado com relação às diversas instituições religiosas, já que a subvenção, ou seja, a remuneração dos docentes, né, ela seria desproporcional à demanda. O terceiro motivo é porque, caso o ensino religioso fosse ministrado a alunos de dezenas de denominações diferentes, haveria gasto com essa disciplina mais elevado do que o gasto destinado às disciplinas obrigatórias, com maior carga horária. Então essas foram as principais justificativas apresentadas no parlamento na época para que não houvesse gasto nos cofres públicos para os professores do ensino religioso. Essa foi, nesse momento, a maior derrota do clero, nesse sentido. Mas também essa maior derrota foi em questão de comparação, porque com o que viria a seguir, eu acho que essa derrota desapareceria por completo. Porque em 2010, no ano de 2010, é assinada pelo Lula a Concordata, o que passa a conceder privilégios à Igreja Católica aqui dentro do Brasil. A Concordata, é até interessante fazer explicação sobre isso, ela é um fenômeno interessante, a Concordata, pelo menos para fins analíticos, né, digamos assim. É um acordo assinado entre a Santa Sé, o Vaticano, que é a diretoria, a direção mundial universal da Igreja Católica, e um outro determinado Estado, que nesse caso, em 2010, foi o Estado brasileiro. E aí, a Santa Sé, ela assina esse acordo com o Brasil e a Igreja Católica passa a ter privilégios aqui dentro do Brasil. Isso não aconteceu nem mesmo no Império, quando o catolicismo era a religião oficial do Império. Isso não aconteceu nem naquela época, passa a estar vigente, então, no século XXI, na República Brasileira e em 2010, assinado pelo próprio Lula. E a partir de então, a Igreja Católica começa então a se introduzir pelos meios de educação, né, meio da pedagogia, do magistério, hospitais, áreas militares, entre vários outros setores, né, e começa a exercer grande parte da sua influência aqui dentro do Brasil. E é aí então que a gente tem uma bagunça total na educação, no ensino, porque o ensino religioso passa a ser então obrigatório em total descaso com a Constituição, como eu já disse várias vezes, né? Dentre todos os descasos que foram cometidos e que eu mencionei ao longo desse vídeo aqui, em relação à Constituição de 88, esse foi o maior, o mais descarado, digamos assim. E aí o autor ele faz aqui uma reflexão, que é a seguinte: qual seria então a função do ensino religioso? Porque, a princípio, parece que as pessoas sentem, né? O alto clero sente uma grande necessidade de se implementar esse ensino religioso. E aí cabem aos analistas, aos teóricos que estão justamente de fora, para darem essa visão mais abrangente de qual seria, então, os interesses, quais seriam os interesses por trás disso. Porque qual seria a função do ensino religioso na escola pública? A gente relaciona muitas vezes com qual seria a função do Estado na escola pública, que no caso da religião agora, né, é uma função moralizadora, uma função moralizante, socializadora, porque em primeiro lugar ela exaltaria a figura do professor como autoridade suprema. É aquele sistema doutrinário de obediência. Você tem que respeitar a autoridade máxima dentro de um determinado ambiente. Em geral, esse ambiente é o ambiente religioso, catedrais, etc., igrejas. Mas ali na sala de aula isso seria convertido, adaptado para a sala de aula, onde a figura máxima é justamente o professor. O que vai contra grande parte da pedagogia, da linha pedagógica que a escola segue atualmente, que é um respeito maior ao aluno, dar mais ouvidos ao aluno e não ao professor. O professor é que tem que adaptar a sua didática aos determinados alunos, aos alunos especificamente e individualmente, e não os alunos se adaptarem ao professor. Então, essa questão de exaltação da figura do professor, da imagem do professor como uma figura de autoridade, também vai totalmente contra com a linha pedagógica, vai contra a linha pedagógica que a gente segue na licenciatura, no magistério, dentro da área da pedagogia, né, atualmente, que é uma linha, você pode dizer que não necessariamente, né, as pessoas têm que seguir o que é dominante, que é a maioria, e eu vou concordar, só que a gente tem, a longo e curto prazo, todos os benefícios, as consequências positivas resultantes da adesão a essa linha da pedagogia, né? Que é uma pedagogia muito mais inclusiva, que ouve mais o aluno, em que, por exemplo, você não separa alunos que sabem menos de alunos que sabem mais. Você faz justamente uma mistura, porque senão os alunos que sabem muito
e têm desenvoltura para aprender, acabam avançando muito rápido, os que têm pouca desenvoltura ficam muito para trás. Então, o ideal é que você misture esses dois tipos de alunos, ou três ou quatro, todos os outros tipos, né, para que haja uma sala variada, diversificada. E diversificada não só no sentido moral, intelectual, mas raciais, etc, etc, né? Em todos os outros sentidos. A diversidade ela é sempre positiva no que diz respeito à cultura, à convivência social, humana, as relações sociais, ela é sempre positiva. Então, a função do ensino religioso seria justamente é, essa função moralizadora. O Estado, então, ele não precisa mais intervir tanto. Perdão, bati no computador. O Estado, então, não precisa mais interferir tanto na escola, ou porque ele não quer, ou por incapacidade, né? Ou por negligência, ou por incapacidade, ele não atua na escola. Ou porque ele não quer, né? Ou simplesmente por descaso, ou porque não consegue, né? Não tem os meios para isso. Então, ele colocaria essa função justamente no clero, na religião, que por si só, toda a sua estrutura, toda a estrutura do seu sistema de doutrina já é adaptada para isso, para fazer o indivíduo ele se comportar de acordo com determinados valores, valores prontos, ou seja, dogmas, né? Isso que caracteriza uma doutrina, um sistema de ideias prontas a serem transmitidas. Essa seria talvez uma definição mais breve e direta do que seria uma doutrina, né? Através de dogmas. Então, através disso, você consegue doutrinar com facilidade, você consegue domesticar, entre aspas, um determinado indivíduo para os costumes e para os valores que a autoridade ali, a figura de autoridade, ela compartilha, né? Para compartilhar dos mesmos valores que ela. Então, exalta a figura de autoridade do professor, joga um aluno mais domado para a sociedade, né, a partir dos valores religiosos. Então, por exemplo, alunos de outras denominações religiosas serão, consequentemente, excluídos ou sofrerão discriminação. Então, essa seria a principal função aí do ensino religioso posto em prática, né? Essa função moralizadora, socializadora, que vai fazer com que o aluno passe a aprender valores que vão ser positivos tanto para o alto clero quanto para o Estado, para o sistema dominante de então. E aí o Luiz Antônio Cunha ele também se pergunta, por que é que se deu então a presença do ensino religioso? Para ele se deu por conta da crise tanto da escola pública quanto a crise da própria religião, porque através da queda de adeptos do catolicismo que eu mencionei no início do vídeo, ou seja, de 1960 para 2010, houve essa queda de adeptos, né? Uma maioria também, um aumento de adeptos do protestantismo, do ateísmo. Isso tudo fez com que a Igreja Católica fosse perdendo espaço. E como uma maneira de recuperar esse espaço perdido, ela começa a implementar novas estratégias. Dentre elas, o ensino religioso, ou seja, o acesso ao ensino, que é a maneira talvez mais direta que a religião consegue ter contato com a criança, com o adolescente, com o jovem, e num período da vida dele em que ele ainda está em formação. Ou seja, esse contato ali naquele momento é absolutamente central. Então, dentre outros motivos, os principais do porquê se teria dado a presença do ensino religioso nas escolas seria devido à crise da religião, né, que buscou novas formas de se recuperar, e à crise da própria escola, que por diversos motivos, como por exemplo, talvez a falta de apoio do Estado, a falta de apoio de verbas, entre outros motivos, né, até envolvendo corrupção dentro da própria escola mesmo, né, dependendo dos seus agentes, e diante disso teria se dado a presença do ensino religioso. E aí, para concluir, o Luiz Antônio Cunha, ele inclusive se pergunta como é que a gente faria para mudar esse quadro, tudo isso que aconteceu, né, naquele presente de então, que é o presente de 2013. Ele propõe que só uma mudança severa na Constituição. Eu não sei, eu pessoalmente, agora dando a minha opinião, né, se só isso seria suficiente. Isso me parece, às vezes, uma solução que ele propõe um tanto abstrata, sabe? Um tanto utópica, porque às vezes mudando uma coisa na Constituição, muitas vezes a gente usa esse argumento, né? É só criar novas leis, implementar novas leis. E isso nunca é feito dessa maneira, né? Nunca é solucionado de maneira simples desse jeito. Porque muitas vezes, muitas leis existem, por exemplo, leis contra o racismo, e o racismo existe explicitamente na nossa sociedade diariamente, constantemente. E as pessoas não vão presas por isso, né? Mesmo que hoje o racismo seja um crime inafiançável. Mas na nossa sociedade não existem filtros ali ou pessoas, autoridades que vigiem isso constantemente, uma vigilância em relação a isso, né? Que faz com que
atitudes, falas racistas ou atitudes violentamente racistas sejam passíveis de condenação. Então, muitas vezes, quando uma lei existe, não necessariamente significa que ela será seguida ou que será seguida à risca, né? Se ela for, pelo menos seguida, já seria de grande apoio, né? Mas essa é a solução que o Luiz Antônio Cunha ele propõe, uma mudança severa na Constituição Federal, né? Eu ainda acho que deveria ter mais difusão justamente de pensamentos diversos, né, de outros sistemas, de outras doutrinas, e que houvesse, claro, sempre a liberdade de pensamento para os professores. Então, que eles tenham sempre uma possibilidade, uma oportunidade de fazer com que os alunos pensem criticamente. Isso não significa que eu concorde com professores de diversas ideologias, tanto de esquerda ou de direita, doutrinando alunos. Não é isso que eu estou falando, mas que os professores tenham liberdade dentro de sala de aula, por exemplo, é o contrário do que vai pressupor o Escola Sem Partido, o projeto do Escola Sem Partido, que tenta, através de uma ideologia, que é a deles, fazer com que o professor tenha menos liberdade e aponte os dois lados de tudo. A gente tem que entender que não existem dois lados para absolutamente tudo. Tem lado que a gente tem que simplesmente ir pela tolerância e pela liberdade, porque ela é positiva para todos. Então não existem dois lados para tudo. Tem questões, principalmente na história, que vão existir um lado só. Ou é um lado só que, pelo menos para os nossos valores, para a nossa cultura, a gente tem que defender, porque são lados que vão compartilhar, vão contribuir para a tolerância, para que haja liberdade individual para o próximo, para mim, para a gente, e isso é sempre positivo. Então eu acho que nesse sentido o professor ele deve ter mais liberdade de pensamento, a gente deve formar professores mais críticos, né? Muitas vezes o professor sai da universidade, é o que eu percebo, né? Às vezes no meu meio, o aluno sai da universidade com às vezes um senso pouco crítico em relação a esse tipo de realidade, ou pelo contrário, às vezes não é nem pouco crítico só, ele sai doutrinado, ele sai com muitos dogmas ali de uma determinada ideologia política, então ele não pensa para fora daquilo, o que eu considero muito importante também. Então, por exemplo, essa é uma das minhas tentativas quando eu vou fazer esse tipo de apresentação do tema ensino religioso, e com essa apresentação eu encontro uma brecha, uma oportunidade de fazer essa distinção entre o que é conservadorismo e o que é ultraconservadorismo, para que a gente pare de fazer essas confusões e disseminar esses conceitos e relacionar e difundir essa relação entre dois conceitos que são totalmente diferentes. Muitas vezes as pessoas também, como forma de atacar pensamentos da direita ou ideologias da direita, relacionam liberalismo com fascismo, o que eu acho uma total desonestidade, porque na área de humanas a gente tem que ter esse trato com o conceito, com os conceitos em geral, a gente tem que analisar eles dentro do seu tempo, como eu disse no início do vídeo, eles têm historicidade, sempre tem isso é importantíssimo, e a gente não caia na desonestidade, para que a gente não caia na desonestidade intelectual de relacionar conceitos tão diferentes, como ultraconservadorismo e conservadorismo, ou o exemplo que eu dei, agora fugindo um pouco do tema do ensino religioso em si, né, do liberalismo com fascismo. Muitas vezes são ideologias até contraditórias, elas não se encaixam. Não é possível alguém ser liberal e fascista ao mesmo tempo, e não é possível alguém ser conservador e ultraconservador. Muitas vezes a gente acaba fazendo essa relação equivocada de conceitos que são contraditórios. Então, por exemplo, a gente também relaciona muitas vezes conservadorismo com liberalismo, o que é um equívoco também, já que muitas vezes esses conceitos se contrapõem, eles são contraditórios, é impossível às vezes, é difícil pelo menos, você se considerar conservador e liberal, tá? Isso eu não estou aqui considerando todas as outras vertentes que existem de liberalismo ou de conservadorismo, mas de maneira estrita, né? Estrito senso, são contraditórias. Então a gente tem que parar, pelo menos é o que eu tento fazer, a gente tem que ter uma honestidade, uma bagagem teórica maior, né? Buscar mais na raiz o significado dos conceitos, para não fazer esse tipo de relação deturpada e desonesta sobre eles. Então, a minha proposta para mudar esse quadro seria esse tipo de atitude que eu já tomo também, né, aos poucos, de acordo com as minhas possibilidades e com a minha formação, que ainda está totalmente incompleta. Eu ainda sou alguém que está estudando, né? Então, que o professor sempre tenha mais liberdade de pensamento e também proporcione esse pensamento crítico para os seus alunos. Mas os valores religiosos, eles não ajudam a sociedade? Eles ajudam, com certeza. Por exemplo, a religião talvez tenha um papel central no que diz respeito à retirada de pessoas drogadas, né, pessoas em estado de vício, das ruas, para trazer de volta para a sociedade. Isso é um papel importantíssimo que a igreja ainda cumpre.
dentre outros diversos fatores, né? Mas de uma forma geral e a longo prazo é sempre bom que o ensino seja laico e de que a presença religiosa se dê de forma laica, de forma que haja tolerância religiosa e direitos iguais para todas as religiões e vertentes religiosas. E, por exemplo, talvez hoje, e agora pegando aqui da reflexão do Luiz Antônio Cunha, né? Hoje a gente tenha tantas outras filosofias, e não só hoje, como a gente já vem desenvolvendo há algum tempo essas outras doutrinas. Doutrinas não, deixa eu trocar a palavra, né? Orientações filosóficas. Doutrinas, como eu disse, seria uma definição mais fechada de um grupo de ideias que é muitas vezes literal e ele não aceita fugir daquele sistema fechado, daquela cadeia de ideias. Então nós temos hoje orientações filosóficas, visões de mundo que fogem do da visão de mundo religiosa, da visão de mundo transcendente, né? E tentam construir formas sociais, sistemas sociais a partir do próprio ser humano. Ou seja, são sistemas filosóficos mais imanentes. Eles partem do ser humano para depois construir alguma coisa, né? Ele vem de dentro e não transcendente, que vem de fora, influenciando o material. Essa seria a principal diferença entre imanência e transcendência. Então nós temos hoje, por exemplo, ele dá o exemplo do libertarianismo, que seria uma ideologia política e social, filosófica, que substituiria, de certa forma, a religião, ou substituiria como um todo a religião. Aí, claro, cabe ao leitor, a você que está assistindo esse vídeo, ou a mim que li o texto, concordar ou não, ou fazer novos complementos, né? A pensar, por exemplo, não é só o libertarianismo que serviria para substituir a religião, existem outros sistemas também políticos, filosóficos, e aí eu deixo aberto a interpretação. Pelo menos esse foi o exemplo que ele usou no texto, né? De como que a gente hoje não precisa só mais da religião, não precisa mais só da religião, porque a gente tem outros sistemas filosóficos que podem, se não complementar, né, se não pelo menos serem uma alternativa a mais, pelo menos, ou talvez até substituir por completo. Às vezes eles não só são uma alternativa, como substituem como um todo. E aí, agora fechando o texto, né, saindo do que o Luiz Antônio Cunha fala e indo para uma reflexão mais pessoal minha. É claro que eu vou aqui citar também outros autores, né, que eu estou fugindo agora estritamente dos dados da bibliografia seguida pelo Luiz Antônio Cunha. Para isso que eu vou falar agora. Muitas vezes, quando eu vejo essas tentativas de implementação do ensino religioso nas escolas, eu vejo por trás disso um discurso de que o cristianismo, em geral, né, o que tenta se implementar ao ensino é o catolicismo ou o cristianismo, que são as religiões dominantes, o cristianismo como um todo, né, abrangendo também o catolicismo. Muitas vezes, o que eu vejo por trás desses discursos religiosos é que eles partem do pressuposto de que as religiões, no caso a deles, né, o cristianismo ou suas vertentes, são puras, são religiões originais e, portanto, as outras são erradas, são diabólicas, são seitas. Muitas vezes é essa a impressão que eu tenho. Se é isso que acontece ou não, me faltam dados, né, me falta um estudo para isso. Mas essa é a impressão, pelo menos a curto prazo, que eu tenho quando converso com pessoas, etc. É que eles partem desse pressuposto de que o cristianismo é puro e, portanto, original, e aí é válida a implementação do ensino religioso, é válido o Estado confessional, uma religião oficial para o Estado, e ao invés da laicidade, né, em detrimento da laicidade. Se a gente busca, historicamente, embasamento para esse argumento de que existam religiões puras ou originais, ou que o cristianismo seria uma delas, a gente não encontra base. Simplesmente não encontra. Se a gente pega, por exemplo, o cristianismo, chamado de primitivo, o cristianismo em seu nascedouro, enquanto ele ainda está se desenvolvendo, pegar ali ele na Roma do século I, década de 60, em torno desse tempo, né? Principalmente primeiro século depois de Cristo, em Roma, que o cristianismo ainda em questão de comparação, ele ainda é extremamente maleável, ele é flexível, ele dialoga com outras culturas, ele não é rígido, ele não é fechado como foi se tornando depois, né, ao longo da Idade Média, que ele foi se institucionalizando. Se a gente pega ainda esse cristianismo extremamente flexível e maleável ali, que está aberto a conversas, né, a incorporações de outras doutrinas, a gente vê que esse cristianismo, no seu nascedouro, esse cristianismo das origens, né, não original, mas das origens, esse cristianismo ele é a mistura de três sistemas de pensamento totalmente diferentes entre si. São eles: o neoplatonismo, que é uma reinterpretação das ideias de Platão, ou seja,
um sistema filosófico, né? Um novo sistema filosófico a partir da interpretação de outro, neoplatonismo, que inclusive vem da tradição grega, que é considerada pagã pelo cristianismo. Então, os pensamentos, os sistemas que formaram o cristianismo foram o neoplatonismo, o próprio sistema romano, então, vigente naquela época, que o cristianismo nasce ali em Roma, né? No Império Romano, e o judaísmo. Esses três sistemas totalmente diferentes entre si, sistemas de pensamento divergentes até entre si, resultaram no chamado puro cristianismo, que é hoje a religião com mais adeptos no mundo. Tem mais de 2 bilhões de adeptos. Mas também dando um outro exemplo, se a gente pega, por exemplo, o islamismo, né? Que é a segunda maior religião do mundo, tem 1,5 bilhão de adeptos e é a religião hoje que mais cresce. Se a gente pega essa religião, se a gente pega esse islamismo ali no século VII depois de Cristo com Maomé na Península Arábica, Maomé é um comerciante, né, um mercador que estabelecia contatos com outros comerciantes ao longo da Península Ibérica, né, da Península Arábica, perdão. Se a gente pega esse islamismo no seu nascedouro, né, enquanto ele está ali se formando, a gente vai ver que ele é a mistura de cultura persa, de cristianismo monofisista, que é uma outra vertente do cristianismo, e judaísmo árabe. Esses três sistemas de pensamento resultaram no chamado puro islamismo, né? Tô dando esse exemplo aqui com as duas maiores religiões do mundo atualmente. Então, as duas maiores religiões do mundo com mais adeptos, que tem mais predominância, né? Mais influência na sociedade e no mundo, elas são a mistura de outros três sistemas de pensamento totalmente diferentes e até divergentes entre si. E eu acho curioso, muito curioso pensar sobre isso, né? Porque a gente vê como que historicamente esses argumentos, muitas vezes superficiais, de pureza religiosa, é, são desonestos, são errados, e eles servem para dizer que é válida a implementação e a influência dessa determinada religião hoje, no presente. Muitas vezes eles servem só para embasar e validar essas opiniões do presente e partem de um pressuposto equivocado, que historicamente não existe cultura pura, não existe religião pura, assim como não existe raça pura. Então a gente sempre tem que considerar isso. E diante disso, eu até recomendo aqui alguns autores para quem quiser se aprofundar nesse tema, né? Porque aí eu tô fugindo um pouco do texto do Luiz Antônio Cunha. Quando eu falo isso sobre as origens pelo menos dessas duas principais religiões, né? Islamismo e cristianismo, as influências culturais e filosóficas para elas. Por exemplo, eu estou falando da Karen Armstrong, que é uma ex-freira norte-americana, que se dedica à história das religiões, que é um tema que eu gosto muito e no qual eu pretendo me especializar no futuro, né? Acho que eu já disse isso em vídeos anteriores. Ela é uma historiadora, ainda que eu acho que ela não tenha formação em história, mas ela, em certo sentido, ela é uma historiadora das religiões, né? Estuda o pensamento religioso e a formação das religiões, assim como o fenômeno Deus. Ela tem um livro chamado Uma História de Deus, muito bom. E ela tem um livro também chamado O Islã, e ela vai falar sobre essas coisas, sobre essas origens culturais, ela vai falar sobre essas influências do islamismo, formação do islamismo, etc. Então, para quem se interessa por esse tema, eu recomendo a Karen Armstrong, que ela tratou sobre as três principais religiões monoteístas e abraâmicas do mundo, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Agora, se a gente se voltar especificamente, estritamente, né, pro cristianismo, eu recomendo o historiador Justo Gonzalez. Se alguém conhece outros historiadores, outros pesquisadores dessa área de história da religião e quiser recomendar nos comentários, fique à vontade. Até me ajudaria isso também. Podem ser historiadores que eu eventualmente não conheço, né? E posso vir a conhecer. Mas esses pelo menos são os principais que eu conheço e que eu usei para embasar, que eu uso agora para embasar, né? Isso que eu falei sobre as religiões, para também não ficar parecendo que eu tirei isso da minha cabeça, né? A gente tem estudo e embasamento histórico para esse tipo de questão. Então, o Justo Gonzalez é um historiador cubano-americano e ele tem uma obra chamada História do Pensamento Cristão, que foi dividida em 3 volumes, é uma obra bem grande. E em determinado capítulo desses volumes, ele vai falar sobre essa formação, essa influência do neoplatonismo no cristianismo, sobre essa influência romana, a influência do judaísmo. Ele tem capítulos específicos, às vezes, dedicados a isso, né? Principalmente nesse cristianismo do século I, esse cristianismo que ainda está se formando e se desenvolvendo. E também ele vai passar pela Idade Média, chegando na Idade Contemporânea. É um livro bastante abrangente e muito bom. Justo Gonzalez e Karen Armstrong. São esses dois principais que eu uso para recomendar para vocês, para quem quer se aprofundar nesse tema. É isso que eu tinha para falar. Eu acho que o vídeo ficou bastante longo, né? Eu não sei ainda quanto tempo que deu nele, eu vou ver depois na hora de fazer aqui
a junção, né? Tem que cortar algumas partes para ver se ele não fica tão grande. Então, por hoje é isso que eu tinha para falar, o tema do ensino religioso. Se vocês quiserem se aprofundar, eu citei aqui alguns autores ao longo do vídeo. Vou tentar, se eu pensar em outros, lembrar de outros, eu vou botar aqui na descrição. E, principalmente, os dados que eu apresentei, sobre o tema que eu apresentei, eu usei principalmente o texto do Luiz Antônio Cunha, sobre o Sistema Nacional de Educação e Ensino Religioso nas escolas públicas, que eu vou tentar também deixar acessível aqui na descrição. Se eu não conseguir deixar ele diretamente acessível pela descrição, eu vou deixar pelo menos o título ali, porque vocês encontram facilmente na internet, como eu encontrei. Qualquer dúvida, crítica ou uma forma de complementar, né, ou alguma observação em relação a qualquer coisa que eu disse, podem deixar aí nos comentários que eu vou responder à medida da minha capacidade, né, à medida do possível, do que eu souber responder também, e o que eu não souber, eu vou tentar pelo menos jogar algum autor que consiga responder melhor, e aí a gente conversa melhor através do chat. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você de alguma forma, se você se interessa por esse tema e por esse tipo de tema, te convido a se inscrever no canal e deixar a curtida aqui nesse vídeo, deixar o like, porque me ajudaria muito. Por hoje é isso e até a próxima.